Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Cremos que Deus já ouviu essas orações. Também para Maria de Lourdes, para que o Senhor conceda-lhe a cura. Abra no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6. Entramos hoje na 16ª parte. 16ª parte. Apocalipse 3. Façamos a leitura dos versículos 1 a 6. Diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho dito aqui reiteradas vezes que vir à nossa igreja e participar de um culto a Deus é fazer um grande investimento na sua vida espiritual. Meus irmãos, nós temos oferecido aquilo que a sua alma mais precisa: pão do céu, alimento sólido, ensino da palavra. Quero lembrá-los que a porta de entrada para o reino de Deus é o novo nascimento. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Com essas palavras, Jesus estava nos dizendo que a nossa natureza humana, ela é incapaz de por si só salvar-se. O novo nascimento, ele é urgente. Aqui a ovelha de Jesus não passa fome, há alimento com fartura, há sempre uma grande expectativa por parte daqueles que comparecem aos cultos e daqueles também que estão sempre na internet sobre qual será a mensagem. Alguns dizem: o que Deus vai falar hoje? Deus tem falado aos vossos corações a cada culto por meio dos meus sermões. Nossa igreja tem crescido, agora preste atenção, crescido e amadurecido. Amadurecido. Me aguarde, porque eu vou falar aqui sobre maturidade. 75% das brigas que um casal tem é por causa de imaturidade. 75% das brigas que você tem com sua esposa é por causa de infantilidade sua, imaturidade, são brigas por besteira, então isso é imaturidade. Nós vamos falar sobre isso em breve, amém? Esse estudo do livro do Apocalipse tem levado muitos ao crescimento espiritual, e eu louvo a Deus por isso. E hoje, com certeza, meus irmãos, não será diferente. Com a graça de Deus, chegamos à 16ª parte do nosso estudo do livro do Apocalipse. E hoje vamos estudar a carta que foi enviada ao anjo da igreja em Sardes. É a 5ª das 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Meus irmãos, a cidade de Sardes estava situada numa alta colina e era uma cidade muito fortificada. Seus moradores sentiam-se bem protegidos e achavam-se imbatíveis, como aquela pessoa que ganha muito bem, obrigado, que é muito bem empregado, que diz: aqui ninguém me tira, eu tenho um cargo comissionado, sabe? Eles eram muito soberbos. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. Deixa eu parafrasear um pouco, é como se eles mais ou menos dissessem assim: aqui, essa fortaleza é inexpugnável, ninguém poderá jamais subir, nos atacar, vamos ficar tranquilos. Vamos beber, vamos comer, nada nos acontecerá. Tal condição deixava esses moradores de Sardes orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes.
Até que em 529 a.C., a cidade caiu nas mãos do rei Ciro, que era rei da Pérsia, quando ele a cercou por 14 dias, quando os soldados estavam dormindo. Quando os soldados de Sardes dormiam, Ciro veio, sitiou a cidade e a penetrou. E interessante que os soldados de Ciro penetraram nesta cidade por um buraco na muralha e dominaram toda a cidade. Mais tarde, no ano 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma. Eles vacilaram, desculpa a expressão acadêmica, e aí o exército veio e atacou e os derrotou. Meus irmãos, por causa da autoconfiança e falta de vigilância dos moradores e dos soldados de Sardes, Sardes veio abaixo. Muitos cristãos, por não vigiarem, por não lerem a palavra, por não estudarem, por virem pouco aos cultos, estão agora em situações difíceis. Meus irmãos, não foi por acaso que Jesus disse aos membros da igreja de Sardes: porquanto se não vigiares, virei como ladrão contra ti. No ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída por Tibério, que era imperador. Mas vamos passar a estudar o conteúdo desta carta, como temos feito. No versículo 1 diz assim: ao anjo, ou seja, ao pastor da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Meus irmãos, Jesus possui toda a plenitude do Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. Venha comigo no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 11. Vamos descobrir o que significa esses 7 Espíritos de Deus. Isaías 11, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 11, 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Assim diz a palavra: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então Jesus possui toda a plenitude do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Então todas essas virtudes estão na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora Jesus repete a mesma afirmação encontrada em Apocalipse 1, onde ele revela a João ter as 7 estrelas em sua mão direita, ou seja, Jesus Cristo tem o domínio sobre os anjos. Volte lá no versículo 1 de Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 1. Porque ele diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já aprendemos aqui que as estrelas são os anjos da igreja, no sentido espiritual, é óbvio. Então, ouça bem, Jesus Cristo tem poder sobre os pastores. Eu quero ouvir um amém da igreja. Ele tem poder sobre as igrejas, ele tem poder sobre o mundo, e ele tem poder sobre o diabo. É importante que eu lhe diga isso, porque, sabe por que é importante eu lhe dizer isso? Porque tem muitos cultos que parece que é o diabo que manda. Não se fala de Cristo. Meu amado irmão em Cristo Jesus, o diabo faz justamente o que Deus diz para ele fazer. Eu, uma vez contando a historinha, eu disse aqui: quando Deus manda, até o diabo obedece. E tem que obedecer. Satanás vieste de onde? De rodear a terra. Viste meu servo Jó? Disse: vi. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se livra do mal. Satanás disse: mas Senhor, da forma como o Senhor o protege, quem é que pode tocar nele? Tira o que ele tem e verás se ele não blasfemará da tua face. E o Senhor disse: vá lá, só não lhe tire a vida. Ele tirou a vida de Jó? Não, mas Deus permitiu que ele fosse lá. É como este hino aqui: cada lágrima, cada queda, cada erro teu é permissão de Deus. Você às vezes nem sabe porque está errando,
porque está passando por aquela situação, mas tudo é propósito de Deus. Meu amado, ouça o que eu vou lhe dizer. Dentro desse coração, só Deus sabe o que tem. Só Deus. Você pode me conhecer exteriormente, mas dentro, só quem criou é quem conhece. Somente. Deus não é injusto com ninguém. Muitas vezes somos orgulhosos, soberbos, e às vezes o orgulho está lá no coração. Às vezes você não manifesta o orgulho, mas ele está lá enraizado. Então Deus disse, vou permitir que ele caia. Aquela forma de você cair vai fazer com que você desperte e diga, puxa vida. Então tudo na vida, meus irmãos, é Deus quem controla. Deus está no controle. Olha o que ele diz aqui. Eu temo e tremo com esta palavra. Versículo 1. Conheço as tuas obras. Amado, às vezes falta até fôlego. Temos visto que esta expressão mostra o atributo da onisciência de Jesus Cristo. Ele vê tudo, ele conhece tudo. Nada foge ao seu conhecimento, nada foge ao seu controle. Jesus conhece os nossos mais ocultos segredos. Aquilo que ninguém conhece, Jesus conhece. Ele conhece aquilo que está no seu coração. Ouça o que disse o profeta Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 20. Quando o Senhor diz, conheço as tuas obras, nós deveríamos estar tremendo, cônscios, porque Ele está dizendo, eu conheço tudo o que você faz. Daniel capítulo 2, versículos 20 a 22. Ouça o que diz Daniel. Daniel que foi chamado um homem muito amado. Daniel capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãos, Daniel disse que ele revela o profundo e o escondido, ele conhece tudo, ou seja, aquilo que está nas trevas e com ele mora a luz. Este é o Deus a quem servimos, este é o Deus a quem adoramos. Veja Jeremias 23, 24. Este é o nosso Deus, meu amado, conhece tudo. Jeremias 23, versículo 24. Jeremias 23, versículo 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Pergunto-lhe esta noite, existe algum lugar que possa te ocultar? No mais alto dos céus, na terra ou debaixo da terra? Existe algum lugar que você possa esconder-se do Todo-Poderoso? É claro e evidente que não. Ele vê tudo, ele conhece tudo. Retorne ao versículo 1 do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 1. Porque há mais uma frase ali que precisamos examiná-la. Jesus disse assim, conheço as tuas obras. Isto mostra a sua onisciência. Agora ele diz assim, que tens nome de que vives e estás morto. Meus queridos e amados irmãos, as palavras de Jesus, Ana, mostram a gravidade do estado espiritual dos membros dessa igreja, inclusive do pastor da igreja de Sardes. Observe que Jesus não faz nenhum elogio direto a essa igreja. Pelo contrário, ele repreende e exorta. Seus membros precisavam gentilmente serem despertados, pois estavam no estado de letargia, de uma baixa moral espiritual. Eles se encontravam naquilo que nós chamamos de um estado de hibernação espiritual. Das 7 igrejas, Sardes estava entre as de fervor espiritual mais baixo. Sardes era uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Ela parecia mais um cemitério espiritual. Há muita igreja assim, irmãos. Parecia estar viva, mas na verdade estava morta.
Sardes era uma igreja apenas na aparência. Na realidade, a maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. Eu quero lhes dizer esta noite que hoje em dia não é diferente. O estado de muitas igrejas é semelhante ao estado da igreja em Sardes. Meus irmãos, muitas igrejas têm nome de igreja, parecem ser igrejas, mas na realidade não são. Há muitas pessoas que têm os seus nomes escritos no rol de membro da igreja, mas não possuem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Muitos parecem ter vida espiritual, mas na realidade estão mortos, assim como os de Sardes. Hoje acontece o mesmo. Tens nome de que vives e estás morto. Há muita gente ostentando o nome de crente, mas na realidade nunca nasceu de novo, nunca se converteu a Cristo, nunca se arrependeu dos seus pecados. São pessoas que apenas têm a aparência de crentes, mas na realidade não são cristãos. Em 1 Samuel 16, versículo 7, então esta igreja tinha apenas aparência de igreja e mais nada. Eles pareciam estar vivos, mas na realidade estavam mortos. 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Quem possui Bíblia grande, página 393. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Vamos repetir, diga: Deus vê o coração, o homem vê a aparência. Meus irmãos, tem gente pensando que vai herdar o reino de Deus apenas porque não usa calça comprida, porque não corta o cabelo, porque não depila as pernas, porque não usa batom, não usa brinco, porque não bate palma, porque não assiste uma televisão, porque não vai a um shopping, porque não joga bola. Imaginam que vão herdar o reino de Deus por causa disso. Eu lhes digo que muitos homens e mulheres que pensam assim acabarão no inferno. O sistema religioso identifica uma pessoa como sendo crente pela aparência. Se um homem passa vestido de terno como eu estou hoje, logo as pessoas lhe dizem: aí está um homem de Deus. Você sabe que uma pessoa chegar numa loja e dizer: tem roupa de crente? Eu não conheço roupa de crente. Isso é rótulo. Meus queridos, deixa eu lhes contar uma coisa. Eu atendia empresas na rua, andava de bolsa, e o banco na época exigiu que nós andássemos de calça comprida e gravata. Nós detestávamos, depois eu amei. Eu era católico, praticante, apostólico, romano, italiano, mexicano, tudo que você for imaginar. Eu andava de pasta na rua e de gravata, e vinha aquelas irmãs e passavam por mim: paz do Senhor, varão, e eu não sabia o que era isso, somente porque eu estava de gravata. E eu parava e ficava: o que é isso? O que é paz do Senhor? Eu não sabia disso. E vinha de pasta, todo lugar onde eu andava. Até que um dia, eu já irritado, sabe, ele disse: pai do Senhor, eu digo amém. Aprendi que tinha na Bíblia amém, 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 amém. Ai, para lá, jacaré. Eu não sabia o que era aquilo. Ou seja, eles me identificavam como crente apenas porque eu usava uma gravata e uma camisa de calça comprida. Se nós pegarmos uma prostituta, você chamar ela: minha jovem, venha cá, entre aqui, por favor. Tira o batom dela, ajeita o cabelo, tira o ruge, põe uma saia daquela que arrasta no chão. Não, assim não, tem que ter aparência de morta. Ainda não está bom. Não, assim não. Faça uma cara de defunto. Agora dê-lhe uma Bíblia e manda ela andar na rua. Todo mundo vai lhe dar paz. Agora pegue uma crente, bote uma calça comprida, um batom, dê um trato no cabelo, uma chapinha, sabe uma coisa, e bote ela na rua e de Bíblia. Tem gente que vai olhar: Jezabel, Jezabel. O que é isso? Acha que crente é aquele que carrega uma Bíblia. Só que o diabo está frequentando muitas igrejas, ocupando o púlpito e levando muita gente com ele para os quintos dos infernos. Essa é a grande realidade. Você sabia que eu sou um dos pastores mais criticados aqui? Porque eu faço Cooper.
Ah, tem um diácono aí, sabe que eu não posso citar o nome? Eu vou numa igreja, ouvi um pastor pregar, e o pastor é torcedor do Náutico. Ok. Aí um dia eu via no ônibus a camisa do Náutico, tudo, ele me viu, olha que hipócrita. Paz, eu digo, amém, querido, eu sou salvo, meu nome está no livro da vida. Aí quando eu desci, estava o cara assim, num grupo de crentes, falando de quê? Futebol. Aí eu chego. O cara é torcedor do esporte, coitado da vida. Eu digo, agora está explicado, cara. Quer dizer, mas não estou nem levando para esse lado, o cara criticando uma coisa que ele mesmo faz. Meus irmãos, você sabe o que as pessoas fazem? Não posso jogar bola, minha igreja não permite que eu jogue bola. Aí bota um calção por debaixo, está de calça comprida, aí chega lá, olha para um lado, olha para o outro, e cadê o diácono? Está aí, tira o calção, fica de olho para ver se o diácono vai ver. Aí joga a bola, lá vem o diácono, põe a calça comprida. Põe a calça comprida. Ele foi embora, tira a calça comprida, joga. Lá vem ele, põe a calça. Você sabe o que é isso, irmãos? Com medo dos homens. Medo dos homens. Aqui você não precisa ter medo do pastor, não. Você tem que ter medo de Deus. É de Deus. Medo que eu digo, temor. Meu amado, ouça o que eu vou lhe dizer em nome de Cristo Jesus. O sistema religioso identifica uma pessoa sendo crente pela aparência. Se você passar de terno, é crente. Se passar de calça comprida, de calção, não é crente. Se a mulher passa com Bíblia e um vestido que se ela pisar cai, é evangélica. Se passar de calça comprida, já não é crente mais. Então, amado, se você gosta de vir a esta igreja, deixa eu lhe dizer uma coisa. Gostar de vir a esta igreja não vai te salvar. Se você gosta de me ouvir pregar, também não vai te salvar. Não salva. Se você faz parte de uma igreja e o teu nome está no rol de membro, isso também não vai te salvar. Se você também gosta de dar dízimo, isso também não vai te salvar. Gosta de dar oferta, isso também não vai te salvar. Gosta de cantar hinos, isso também não vai te salvar. Pastor, e afinal o que salva? Nascer de novo. Ser transformado. O que salva é o novo nascimento. É ser regenerado, é ter sido justificado. Venha comigo em Mateus 7, 16 a 20. Mateus 7, 16 a 20. Eu quero te mostrar uma coisa importante. O que salva é nascer de novo. Se você nasceu de novo, você é salvo. E como é que eu posso saber se nasci de novo? Mateus 7, 16 a 20. Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20. Eis as palavras de Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa, quem é árvore boa aqui? Diga glória a Deus. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Árvore aqui tipifica as pessoas. Assim, pois, pelos seus frutos os conheço. Como é que eu conheço um crente? Pelo fruto. Pelo fruto. Abre Lucas 13, 6. É pelo fruto. Lucas 13, versículos 6 a 9. A árvore se conhece pelo fruto que ela dá. Quem é árvore boa produz fruto bom. Quem é árvore má produz fruto mau ou má. Lucas 13, 6 a 9. Estamos examinando a condição espiritual da igreja de Sardes, que é semelhante a muitas igrejas nos dias de hoje. Lucas 13, 6. Então, Lucas 13, versículo 6 em diante. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano,
até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se é uma condição, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ouça o que eu vou lhe dizer com muita atenção. A cada culto, Cristo vem visitar a sua igreja e passeia pelo meio dela. Amém? Nós temos aprendido isto aqui com o estudo Ilma do Apocalipse. Gilberto, Cristo passeia no meio da sua igreja. Mas a pergunta é, o que Jesus Cristo está fazendo no meio da sua igreja? Será que ele está esperando uma gincana para participar dela? Será que Jesus está passeando no meio da sua igreja para participar de rifa? E o pastor dizendo, bingo, meia, meia. Será que Jesus está no meio da sua igreja esperando o quê? Brincadeiras, gritarias? Não. Jesus está passeando no meio da sua igreja, fazendo o quê? Procurando fruto em você, em mim, em você. E se ele não encontrar, corta, tira, manda embora, descarta. Ele é o dono da igreja. Ele tem procurado em cada um de nós amor, fé, perseverança, generosidade, liberalidade, bondade, gratidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio, cooperação mútua. Pergunto, será que ele tem encontrado esses frutos em nós? Jesus Cristo tem encontrado, queridos, estes frutos em você? Ou ao invés disso, ele tem encontrado você com fofocas, difamando o irmão, falando mal do irmão, ou com falsidade, rebeldia, avareza? Amado, Deus tem encontrado em seu coração amor ou ódio? Há quanto tempo você me ouve pregar? Há quanto tempo você faz parte desta igreja, ou da sua, hoje você que me visita aqui? Onde estão os seus frutos de convertido? Cristo está aqui esta noite, procurando fruto em você. Será que ele achará algum fruto bom? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite. Deus está sendo paciente com você. Aqui você tem ensino. Aqui você tem palavra. Haverá um momento em que Deus não aceitará mais de mim e de você os mesmos erros. Os mesmos erros. Há um momento para Deus agir. Nós vamos ver isso já já. Então, queridos irmãos, vamos levar a sério essas admoestações, porque eu preciso dar fruto. Meu amado, eu, pastor Antônio José, tenho procurado melhorar a cada dia. Eu não posso repetir os mesmos defeitos. Eu ouço a palavra, eu tenho que mudar. É inadmissível que uma pessoa seja chamada a atenção pelos mesmos defeitos ouvindo a mesma palavra. É inadmissível que um cristão, Deus lhe conceda 365 dias para mudar e ele não muda. Se você não der fruto, não é o pastor que vai fazer isso, amado. É Jesus Cristo, lhe corta. Nós não estamos aqui por obra do acaso. Esta igreja não é obra do acaso. Essas portas não foram abertas por obra do acaso. Você não tem nome de crente por obra do acaso. Você não está ouvindo esta palavra por obra do acaso. Então, que tipo de fruto você está produzindo? Fruto bom ou fruto mau? Versículo 2 de Apocalipse 3, vamos lá? Por favor, leve isto a sério, amado. Você tem que produzir fruto. Se você é crente, nós queremos ver teu fruto. E tem que ser fruto saboroso, não pode ser azedo nem amargo, muito menos podre. Tem que ser fruto bom. Apocalipse 3, versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Será que Deus tem achado íntegras as nossas obras? Será que Deus tem se agradado daquilo que nós temos dito que temos feito para Ele? Meu querido, eu vou lhe dizer algo, e eu creio que levará homens e mulheres esta noite a pensar, a refletir muito. Eu, pastor Antônio José, não ousaria a realizar a obra de Deus se não estivesse andando correto. Sabe por quê?
Porque eu temo a Deus e eu sei que Deus disciplina seus filhos. A falta de temor por parte de muitos cristãos é visível. Vou repetir. Eu não ousaria subir neste altar se eu não estivesse dentro da palavra. Porque eu sei do que Deus é capaz de fazer. Eu sei. Eu sei, mas não posso lhe contar. A não ser que seja permitido. Meus irmãos, há 14 anos estou na presença de Deus, cada vez mais servindo a Ele com zelo e com amor junto com a minha família. Nem lhes preciso lhe dizer isso, todos sabem. Eu não procuro, em hipótese alguma, faltar culto por besteira, por bobagem. Durante estes 14 anos, raríssimas foram as vezes que deixei de vir a um culto a Deus. Raríssimas foram as vezes. Por quê? Porque eu me converti, porque eu nasci de novo. Eu não venho na igreja passar tempo, eu venho crescer, eu venho aprender. Eu prego, mas antes de pregar para vós outros, eu já preguei esta palavra para mim. Irmãos, como há pessoas inconstantes na obra de Deus, uma hora estão muito fervorosas, outra hora, sabe, são aquelas pessoas que estão frias, uma hora quente, outra hora fria, uma hora quente, outra hora fria. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, ou você é quente ou você é frio, ou você é crente ou você é incrédulo, ou você nasceu de novo ou você está morto em delitos e pecados. A casa de Deus não é a casa de mãe Joana, onde uma hora eu estou com o pé dentro dela, outra hora eu estou com o pé no mundo, uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou. Meu amado, eu sou crente aqui, lá fora, tomando banho na praia, em qualquer lugar, diga glória a Deus. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Eu até concordaria com você, se você me procurasse, pastor, eu vou me embora, a palavra que o senhor prega é fria, o senhor é frio, o senhor é um pastor morto. Eu digo, está certo, pode ir embora. Eu até concordo se eu chegasse aqui com um sermão desse, pegando fogo e eu frio. O sermão pegando fogo e a palavra. Meus irmãos, a graça e a paz. Deus abençoe a todos. A irmãzinha lá atrás, graça e paz, irmã. Eu quero dizer para vocês que Jesus é poderoso. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. O pastor já morreu e não sabe, meus irmãos. É sério, é sério. Tem muito pastor morto. Muito. Eu fui para um culto com minha filha mais velha. Pastor, pai, vamos embora. Eu não aguento mais não, pai, vamos embora. Sabe aquela coisa? Diga amém, meu irmão. Legal. Aí eu diria, você tem razão, pode ir embora. Eu sou um morto. Irmão, mas eu não sou morto. Eu boto energia no sermão. Você não tem motivo, você pode ir embora por outro motivo. Fui embora, não gostei da sua gravata. Essa gravata cor de rosa, que coisa feia, pastor. Sua camisa, seu terno, não gostei da cor da cerâmica. Esse ventilador espanta meu cabelo. O senhor botou um ventilador forte, como é que eu posso assistir o culto? É com a Bíblia segurando o cabelo. É a Bíblia segurando o cabelo. Mas dizer que não tem palavra, meu amado, aqui tem palavra sim. Tem alimento. Tem palavra, amém? E uma palavra que sacode. Às vezes você entra aqui, sabe, arrastado, parece como a irmã dizia, você vem, sabe, é um pé querendo ir, o outro, parece que o anjo puxando e o capeta puxa um, entra e o diabo, não, eu vou entrar, volta danado, e você com aquela coisa luta e entra, toda arrebentada, cansada, aí se senta no banco da igreja, começa a palavra, pastor Francisco, a pessoa, glória a Deus, puxa vida, passou a dor de cabeça, passou o problema, passou a crise, e a pessoa sai pulando pela rua, e disseram, isso não é igreja, isso é um manicômio, aquela irmã está saindo pulando, ela está pulando de alegria, meu amado. Versículo 3 do capítulo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, guarda-o, e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Estas palavras me fizeram meditar muito. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Eu digo, Deus, o que quer dizer isto? Meu amado, lembre-se esta noite de como você chegou aqui nesta igreja. Lembre-se de como você foi recebido, tratado, amado,
aqui nesta igreja. Lembre-se dos bons conselhos que recebeste do anjo desta igreja. Conselhos que te levaram à vitória. Lembre-se das portas que Deus lhe abriu desde que você chegou aqui a esta igreja. Lembre-se das vezes em que você chegou aqui abatido, cabisbaixo, pensando em desistir do casamento, mas Deus pegou o sermão que eu havia preparado e aplicou ao teu coração, uma mensagem poderosa, e te fortaleceu, e você se reconciliou com seu esposo. Lembre-se das vezes em que você caiu e foi levantado. Lembre-se das vezes que, quando enfermo, fostes visitado. Lembre-se das mãos que se estenderam para lhe ajudar no momento em que você mais precisou. Lembre-se do que Jesus fez na sua vida desde que você chegou a este local de culto. Muitos, infelizmente, se esqueceram de tudo isso, e você também se esquecerá. Você também vai se esquecer de tudo o que Ele fez por você desde que você chegou aqui. O Senhor agora diz: arrepende-te, pergunto, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Uma coisa é certa: Deus disciplina seus filhos que por vezes agem com rebeldia, desobediência, mas nunca sabemos em que hora Ele vai agir. Nunca sabemos em que hora Deus nos disciplinará. Mas que Ele disciplina, disciplina. Versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Nem todos de Sardes se contaminaram com a apatia espiritual. Um remanescente continuou vivo espiritualmente, continuou com fé, continuou fervoroso, operante, ativo na obra de Deus. Diga glórias a Deus por isso. Ouça o que eu vou lhe dizer nesses minutos finais. Não deixe ninguém atrapalhar a sua comunhão com Deus. Quando você estiver lendo a Bíblia, não deixe tua esposa nem os teus filhos te atrapalharem. Quando você estiver orando, não deixe ninguém lhe atrapalhar. Meu querido e amado irmão, é inadmissível que uma pessoa esteja de joelhos, orando a Deus, e o telefone toque e ela diz: Senhor, já volto. Oi, e aí, cara, beleza, a pelada vai ser que horas? Tá bom, tranquilo. Vamos continuar, Deus? Não. Meu amado, você pode ligar para minha casa morrendo. Se eu estiver orando, minha família já sabe. Não adianta, eu não vou lhe atender. Porque Deus sempre está em primeiro lugar na minha vida. Não deixe ninguém atrapalhar a sua comunhão com Deus. Há pessoas que estão lendo a palavra, conheço as tuas obras e ao mesmo tempo na novela, sei que tem nomes que habita. Senhor, um minutinho. Beija, danado, é agora, beija. Vou continuar, Deus. Mas é Tufão, Senhor, tem que assistir Tufão. Depois eu continuo. É a Bíblia do lado e Tufão do outro. Tô ligado. Não deixe ninguém atrapalhar a sua comunhão com Deus. Nem mulher, nem marido, nem filhos, nem aqueles meninos que só fazem chorar. Dá mingau, meu irmão. Faz alguma coisa, meu amado. Tampa a boca desse danadinho, depois ele chora. Salvação individual. Venha aos cultos, venha buscar a Deus. Aqueles que não querem buscar a Deus, com certeza, sendo filhos, serão disciplinados. Versículo 5. Que palavra poderosa. O vencedor. Quem é vencedor aqui, diga amém. Aleluias. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Salvação não se perde, amado. Salvo uma vez, salvo para sempre. No céu não há borracha.
Deus não apaga. Todo cristão verdadeiro é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Sabe, não pare no meio do caminho. Não retroceda. Não se intimide com as crises. Outro ponto importante é que o nome daqueles que serão salvos já foram escritos no livro da vida. Aqui na igreja não fazemos esse tipo de oração. Ó Deus, escreve agora o nome dessa irmã no livro da vida. Não, não. Toda pessoa que vem a este mundo e é de Deus, o seu nome já está no livro da vida. E quando foi escrito? Antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que nunca será apagado. Uma vez que o teu nome está lá para sempre. E eu quero terminar o meu sermão lhe dizendo, a você que anda um pouco frio, a você que talvez esteja um pouco desanimado, eu conversava com uma pessoa, não é daqui da nossa igreja, e dizia, pastor, estou num processo de frieza espiritual, pego na Bíblia, não tenho vontade de ler, não tenho vontade de orar, e ontem nós conversávamos, eu comecei a aplicar-lhe uma intravenosa da graça de Deus, digo, abra a Bíblia em Efésios, daqui a pouco ela acordou, pastor, glória a Deus, já estou melhorando, eu digo, é isso que você precisa, eu digo, leia Efésios, Filipenses 4, 6, em diante, ela começou a ler, eu digo, começa a pensar nas coisas do alto, meu amado, Deus lhe chama esta noite a uma restauração espiritual, ouça bem, uma restauração espiritual que envolve o bolso e o coração. Bastou o bolso e o coração? Meu amado, aqueles que possuem um coração convertido têm um bolso aberto. O bolso reflete o coração. A minha missão esta noite é incomodar as pessoas acomodadas aqui dessa igreja e acomodar aqueles que estão incomodados. Por meio deste sermão, vim quebrar os corações duros e curar os corações quebrados. Deus te chama esta noite ao arrependimento. Deus te chama esta noite ao conserto espiritual. O que quer dizer isto, pastor? Aquilo que está errado em sua vida, a hora é hoje. Conserta, amado. Te conserta, te reconcilia com Deus. Não endureça o seu coração, dê ouvidos à sua voz, seu tempo é breve, sua hora está chegando, seu tempo fica curto cada vez mais. A cada culto que você participa, há um chamado de Deus na sua vida. Portanto, eu quero lhe dizer, meu querido irmão, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que a palavra de Deus falou à igreja. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.